Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal, Almas Cebosas Amigas da Luz. Estamos aqui iniciando então uma série de apresentações sobre espiritualidade e desobsessão. Gostaria de agradecer a presença de todos, né? Participação. E gostaria de solicitar que antes de iniciar a assistirmos, né, e a apresentarmos esse trabalho, que todos façam uma oração, uma meditação, que se conectem aos seus guias, aos seus mentores, né, seus anjos da guarda, para que toda a informação que tenha que ser recebida possa ser transmitida e recebida adequadamente, tá certo? Então, vamos lá. Bom, desobsessão, né? Dentro da doutrina espírita, a desobsessão é o tratamento de pessoas que estejam sofrendo interferência de espíritos, né, encarnados ou desencarnados, e uma grande inovação da doutrina espírita, né, a doutrina de Kardec, é que é tratado também o obsessor. Historicamente, os tratamentos que são feitos para a desobsessão só focavam na vítima, só focavam na pessoa que está sendo obsediada e pedindo socorro. Mas, no kardecismo, né, iniciou-se também essa atenção para com o obsessor, para que ele também seja atendido e seja tratado. Vamos lá. Os processos de desobsessão, existem várias linhas. Na Umbanda, feito banho de descarrego, são feitos giras, né, e uma série de tratamentos, normalmente são recomendados para a pessoa, para que ela se livre desse processo obsessivo. Na mesa espírita, né, mesa mediúnica, mesa branca, normalmente se reúnem médiuns, né, clarividentes, de incorporação, e então a pessoa ser tratada ou está presente, ou tem a sua ficha com o seu nome, e é pedida a presença, então, dos mentores, dos guias, né, da casa, para que seja feita um tratamento, seja feita a elucidação que está ocorrendo, e o atendido, então, possa receber o seu tratamento, e, normalmente, também, o obsessor, né, é conversado com ele para que ele mude sua maneira de ser, de agir, e deixe de obsediar. Existem também processos de desobsessão em todos os tipos de igrejas, né, dos evangélicos, né, também são feitos trabalhos de expulsar demônios. Existem padres exorcistas, existem benzedeiras, e existem processos, como a oração, né, de São Miguel Arcanjo, para fazer esse processo de desobsessão. Existem também outras técnicas empregadas, né, historicamente, através de uma série de atividades que podem ser feitas, e empregando uma série de técnicas diferentes para realizar essa alteração do estado vibratório da pessoa e, de alguma forma, modificar essa ligação que ela possa ter com esse obsessor. Então, eu gostaria agora de tentar explicar de uma maneira que seja compreensível para todos nós como que esses tratamentos, como que essas técnicas funcionam, né? O que é a base para que isso ocorra, como que esses processos de desobsessão são feitos. Primeiro, a gente precisa falar sobre frequências, né? Então, tem muita gente agora na internet falando sobre frequências, sobre estado vibratório, e isso realmente é muito importante. A tabela de Hawkins é uma dessas novas conhecimentos, vamos dizer assim, os novos conhecimentos que estão sendo multiplicados para explicar sobre as frequências. A gente vai falar um pouquinho mais para frente.
Existe também a ressonância Schumann, né, que basicamente é o coração da Terra, uma frequência, né, que circunda a crosta terrestre, uma frequência de 7,83, é um campo magnético, né, uma ressonância. E a gente sabe, historicamente, né, é falado que nas cidades existe uma diferença em relação a quem mora, digamos, na roça, né, no interior, que teria um ritmo diferente, teria uma frequência diferente no seu estado cerebral, de mais tranquilidade, de mais calma. Bom, vamos lá. Então, a escala Hawkins é um psicólogo americano, né, que mediu na mente, né, mediu no cérebro das pessoas a frequência com que elas estavam vibrando em diversos estados emocionais. Então, aqui é um dos gráficos que representa esses diferentes estados emocionais, e na internet vocês podem ver mais detalhes disso. Aqui é uma outra tabela também, né, do Dr. Hawkins, ligando um pouco mais além da frequência e da emoção, o que seria o nível de consciência, né, e o processo pelo qual a pessoa está passando, e essas frequências relativas a cada estado. Então, isso aqui, gente, é basicamente o que a gente precisa entender e aprender para modificar os nossos padrões de vida e para a gente poder promover processos de desobsessão ou do que quer que seja. Então, aqui está claro, né, que se a gente está vibrando no amor, na alegria e na paz, na razão, a gente está numa frequência que não é alcançável por entidades, pessoas ou o que quer que seja que estejam vibrando na tristeza, no ódio, na raiva, né? Então, a gente vai falar muitas vezes ainda durante esta e próximas apresentações sobre frequência, e a base está aqui, tá? Nesse trabalho do Dr. Hawkins, ok? Bom, eu falei da ressonância Schumann, tem aqui o link, né, no Wikipedia, tem essa animação que a NASA fez, mostrando os raios incidindo na crosta terrestre, né, na nossa atmosfera, e aí criando, então, essa ressonância magnética. E o nosso cérebro, né, o nosso coração vibram aproximadamente da mesma frequência, entre 7, 8, 10. E também é sabido, né, que muitos dias, ou cada vez mais, né, a frequência da Terra, essa ressonância Schumann, está aumentando. E isso está provocando alterações no nosso estado vibracional, está provocando alterações de como a gente se sente, né? Então, esse impacto no ser humano está ocorrendo, e se diz que a Terra está mudando de padrão vibratório. Então, a gente vai ver isso também mais para frente, o que significa na prática. Rapidamente falando sobre magnetismo, Mesmer, há 200 anos atrás, antes do Kardec, já falou sobre cura pelo magnetismo, que fazia imposição das mãos, o que seria hoje conhecido como passe, mas por vezes num trabalho mais extenso, mais demorado. E o que ele falava basicamente é que o magnetismo é uma expressão da nossa vontade, da nossa força de pensamento, da nossa fé, e que promoveria a cura, né? Que o nosso pensamento tem força. Temos o nosso magnetismo próprio, que vem do nosso cérebro, e que essa força seria capaz de curar. Então, o passe, né, altera o campo eletromagnético das pessoas, isso já é medido também. A aura é um reflexo da atividade cerebral. E, conforme tem vários estudos, entre eles o
André Luiz Ramos, né, fala muito sobre os campos magnéticos do coração ser maior que o cérebro e os processos aí de física quântica, né, o quanto que as vibrações, se podemos chamar assim, dos elétrons, das partículas subatômicas, né, interferem no nosso campo magnético e interferem aí na nossa fé, na nossa cura. E outro aspecto ligado a isso é os cordões energéticos, né? São ligações energéticas que temos entre seres, né? Entre pessoas que podem ser tanto a nível mental, astral, emocional, etérica ou física. A gente vai falar um pouco mais sobre isso em seguida. A ideia aqui é assim: se você está na mesma frequência, você pode estabelecer laços energéticos, pode estabelecer essas conexões. Essas conexões, essas transmissões de energia podem ser vitais, ou seja, benéficas, ou deletérias. Elas podem estar drenando ou carregando, né? Então, como a gente falou, um passe, né, o Mesmer, a gente pode estar criando uma ligação energética, um laço energético magnético com outra pessoa com energia. Ou a gente pode estar drenando, a gente vai ver mais para frente, né, sugando as energias. E ela é interpessoal. Nessa mesma linha, outro conceito é formas-pensamento. A teosofia, já o esoterismo, né, já falava há bastante tempo, já fala há bastante tempo, sobre formas-pensamento, existem livros a respeito, e basicamente na mesma linha, que o que a gente pensa é uma forma de energia, são entidades, se é que a gente pode dizer assim, são criações que surgem do nosso cérebro, mas mais propriamente da nossa mente, né, do nosso corpo mental, e que podem ter uma vida. Não dura muito tempo, porque o nosso pensamento normalmente dura pouco tempo. Mas se a gente fica com uma ideia fixa, a gente fica obstinado em alguma coisa, essa forma de pensamento ela vai tendo uma sobrevida e vai durando por tempo indeterminado. E se muitas pessoas começam a ter a mesma ideia fixa, começam a ter o mesmo pensamento, isso começa a criar uma força muito maior e uma vida mais longa, enquanto houverem pessoas pensando obstinadamente na mesma coisa. Faz sentido? Vamos em frente. A gente vai falar sobre um outro assunto, eu estou passando rápido, porque basicamente todo esse material está na internet, tá? Então vocês podem procurar. Aqui é só um resumo, uma introdução. Vamos falar um pouco sobre mônadas, super-alma e fractais. Então, nesse conceito que a gente está adotando aqui, que a gente achou bastante interessante na internet, mônada seria, então, essa fonte, a origem das almas, né? A extensão direta do Criador. Super-alma seria uma subdivisão da mônada, o fractal, uma subdivisão da super-alma, e uma chama, uma subdivisão da alma. Vamos ver na prática mais claramente aqui, graças a essa arte, né? Eu sugiro, recomendo a todos irem no site familiasdealmas.com, está aqui marcado. O pessoal desenvolveu essa arte muito boa, e lá eles têm uma descrição grande também sobre esse assunto. O Henrique Gasparetto também gravou alguns vídeos a esse respeito, onde ele explica muito bem. Então, meu objetivo aqui não é falar extensamente sobre isso, é só dar uma visão, vocês procurem e aprendam mais sobre isso na internet, tá certo? Então, vamos lá, temos a mônada, os grupos de super-almas ao redor, e lá está você, né? Uma alma, é
o fractal aí, dessas almas maiores, digamos assim. E aí, então, aqui mostra que seria uma alma gêmea, né? Seria grupos, ou indivíduos que têm origem na mesma superalma. Podemos ser parentes de primeiro grau ou segundo grau. Temos aqui também as almas afins, né, em mônadas diferentes, famílias monádicas adjacentes. Mais uma vez, pessoal, isso aqui está na internet, não é coisa minha, vocês estudem mais lá, tá? E temos aqui também a chamas gêmeas, que seria, então, dentro de uma mesma alma, um sagrado masculino, feminino, yang, yin. Acho que vocês já compreenderam mais ou menos, e se não compreenderam, mais uma vez, estude, tá certo? Então, isso é o que eu tinha a falar aqui, basicamente para a gente entender que nós fazemos parte de uma estrutura maior. Nós não somos somente um indivíduozinho aqui que não tem ligação nenhuma com mais ninguém, né? Nós fazemos parte, como uma célula, de um organismo muito maior. Tá certo? Vamos lá. Corpos. Então, a princípio, né, para simplificar, existem 7 corpos e 7 dimensões. Então, a Atma, a Búdica, que a gente não tem muita informação, a gente não sabe quase nada dessas dimensões e desses corpos, né, são as nossas essências, mas a gente não tem realmente um conhecimento profundo sobre isso. A nossa mente, a princípio, ainda não consegue captar o que isso significa, traduzir isso para a nossa realidade. Mas a gente tem mais informação sobre o corpo mental, mental superior, mental inferior, é dividido em 2 partes, o corpo astral, o corpo emocional, e a nível físico, o duplo etérico e o nosso corpo químico aqui. Então, existe um detalhamento grande disso também, que pode ser encontrado na internet. Eu recomendo as palestras do Tony Roberts, da Arcas Ramatiz. Ele fala muito sobre isso, muito bem detalhado, né? Então, existem palestras públicas, existem os cursos da Arcas Ramatiz, onde tudo isso é detalhado e explicado para quem tiver vontade. Existem também livros a esse respeito que podem ser buscados para entender melhor o funcionamento de cada corpo. Mas o que eu quero reforçar aqui, então, é o que nos afeta mais diretamente. O que nos afeta mais diretamente é que, no plano físico, nós temos esse nosso corpo aqui, que a gente chama, na região química, as nossas dimensões de sólido, líquido e gasoso. Nós temos no nosso duplo etérico o éter da vida, nós temos o éter químico, temos o éter de luz, o éter refletor, uma série de coisas. Mas vamos passar um pouco mais detalhes de alguns aspectos aqui. Do mental inferior, o que a gente gostaria de ressaltar aqui, tivemos em claro para nós, é onde está a sede da nossa inteligência cognitiva, onde tem os pensamentos concretos, a nossa consciência concreta, a percepção dos 5 sentidos, uma boa parte da memória, né, que estaria ligada aos registros akáshicos, e é a sede das formas pensamento, né, de onde são geradas as ideias fixas e o nosso raciocínio lógico. Também é a sede da ressonância magnética, da frequência, e esse corpo mental inferior, o nosso corpo mental em si, né, ele não tem um formato, né, ele se plasma como ele quiser quando a gente evolui para isso, certo? O corpo astral ou corpo emocional, né, na literatura espírita, normalmente quando se refere a perispírito, está se referindo a esse corpo aqui,
né? É o corpo que sai do sono em projeção astral. Então, Saulo Calderon, Meire, Wagner Borges, todo o pessoal fala sobre projeção astral. Podem ver muito mais detalhes nas palestras e cursos deles, tá certo? Ele é ligado ao corpo físico, ao corpo etérico, né? Pelo cordão de prata. Esse corpo astral ele pode sofrer degeneração, o que seria uma regressão, e ele pode sofrer dois tipos de morte. Então, a princípio, se fala, né, que o perispírito não morre, né, que ele pode levar tiro, bala, facada, o que for, que ele não morre. Sim, dessa maneira, realmente ele não morre, ele é um corpo emocional. Então, ele não morre, ele não pode morrer, digamos, dessas maneiras. Mas ele pode evoluir quando você já controla os seus sentimentos, as suas emoções, você não tem mais a necessidade desse invólucro, desse rivotril astral. Então, o Saulo, né, ele sempre fala que o corpo físico aqui da gente é o nosso rivotril da alma, né, para a gente meio que prender as nossas emoções, e é verdade. Então, da mesma forma que a gente não precisa encarnar sempre, eternamente, um dia quando a gente superar os nossos instintos, digamos assim, a gente não precisar mais encarnar, como uma série de entidades, de espíritos, não encarnam mais, né, os anjos, né, estão sempre, os nossos mentores, pode estar sempre só no corpo astral, não precisa encarnar. Eventualmente, quando evolui também, passa dessa fase, não precisaria mais ter um corpo astral, né, e ficaria só com o mental. Então, esse é um processo de morte por evolução, digamos, não precisar mais dessa couraça, carcaça astral, assim como a gente também pode um dia não precisar mais do físico. E existe o outro tipo de morte, que seria o ovoide, tá? Então, no caso, o ovoide é quando uma entidade, né, um espírito, um corpo astral começa a se densificar muito por depressão profunda, uma baixa autoestima crônica, quando essa entidade tem o que a gente chama de um corpo mental muito fraco. Então, suicidas repetitivos, né, reincidentes, em várias encarnações, eles têm a tendência de se tornando ovoides, que são, então, a contração do corpo astral. Não é bem que então o corpo astral morreu, mas ele se densificou tanto que ele se tornou como que um ovo. Então vamos pensar que é como uma galinha voltando a ser um ovo. Mas esse ovo ele pode voltar, né, à vida. E existem processos reencarnatórios complicados, bastante complicados, onde esse ovoide pode e todos um dia voltarão a ter os seus corpos astrais e voltar à vida. Nenhum vai ficar nenhum para trás. Os ovoides podem ser colocados próximos a indivíduos em processos obsessivos para sugar as energias deles. Né? Isso a gente vai falar mais para frente, só para vocês entenderem mais para frente quando a gente falar de ovoide, o que que é. Certo? A gente falou aqui de licantropia, segundo o dicionário, né, a psicologia, é uma doença mental em que o doente se julga ser transformado num lobo. No espiritismo, normalmente a gente fala que a licantropia é um termo usado geralmente, para processos regressivos onde a entidade, o espírito, assume uma forma de animal, não necessariamente de lobo, pode ser outros formatos. Mas o do lobo é o mais comum, digamos, ou mais relatado em filmes, romances, etc.
Então, seres egocêntricos que têm um corpo astral já debilitado, mas com um corpo mental forte, um mental inferior muito forte, a pessoa, o indivíduo tem aí essa força egóica, ela não se degenera no ovoide, ela se degenera como que uma regressão no seu processo evolutivo para uma forma anterior, digamos assim, a que ele tinha. Então, isso não significa necessariamente que o espírito regrediu. Então, no kardecismo se fala bastante que um espírito, uma alma, não regride, né? Ela sempre vai para frente. Mas o que a gente pode dizer aqui é que a essência mental não regride, porque a essência mental continua a mesma. Só o seu formato astral ou físico é que regride. Então, a sua essência não desevoluiu, digamos assim, mas o seu formato ficou mais grotesco. Tá certo? Vamos em frente. E o que é o duplo etérico? É um corpo energético, semimaterial, feito de ectoplasma. Então, quem viu aí sobre Chico Xavier e vários outros relatos, né, de materializações, as materializações para se poder ver aqui com os nossos olhos físicos, precisa ser feitas com ectoplasma, que é o material do duplo etérico. Por isso que a gente consegue enxergar, porque está no nossa próxima à nossa dimensão aqui, certo? Terceira dimensão. É ligado o duplo etérico é ligado ao cordão de prata, ao corpo astral pelo cordão de prata, pode ser fotografado. Antigamente falava muito do efeito Kirlian, agora caiu de moda. Ele é carregado, quando a gente nasce, o nosso duplo etérico é carregado com uma quantidade de energia vital. Então, quando a gente morre de velhice, de morte morrida, é quando basicamente essa energia vital acaba. Essa quantidade de energia vital não é exatamente fixa, no sentido que, dependendo do jeito que a gente vive, essa energia vital pode durar mais ou menos. E então a nossa vida pode ser estendida ou reduzida de acordo com o nosso livre-arbítrio, em função da maneira com a qual nós vivemos. Mas, sim, existe uma carga que a gente já recebe quando nasce. Tá? O duplo etérico se alimenta no dia a dia do prana, né? O prana é a energia da natureza, então quem tem bastante contato com a natureza, uma vida mais ligada aí às árvores, ao sol, ao mar, né? Sempre vai se alimentando e tendo um duplo etérico mais saudável. Num desencarne violento, então, em vez de ser a morte morrida, quando é a morte matada, aí essa energia vital retorna à natureza. Esse é o normal processo natural. Né? Então, quando acontece em algum acidente, alguma coisa onde o desencarne foi antes do que estava originalmente programado na quantidade de energia vital, essa energia volta à natureza e depois, quando você vier novamente e reencarnar novamente, você recebe mais uma dose de energia vital e continua aí no seu processo de aprendizado na Terra. Mas, se você está vibrando muito densamente, se você, digamos assim, teve uma morte matada lá na Cracolândia e a energia por lá está bastante densa, outras entidades que possam estar por lá, provavelmente, e que gostam ou precisam de energia densa, vão tentar e provavelmente conseguir sugar a sua energia vital no seu desencarne para se fortificarem, se restabelecerem, sobreviverem.
no sentido de corpo astral. E o duplo etérico é aquele que é o intermediário, ele repassa do corpo astral para o corpo físico dores, doenças, problemas, o que quer que seja que possa estar ocorrendo no seu corpo emocional. Ok? Vamos falar rapidamente agora sobre chakras e nadis. Então, chakras são os nossos centros energéticos que estão presentes nos nossos corpos das outras dimensões, digamos assim. No nosso corpo mental tem chakras, no nosso corpo astral tem chakras, no nosso duplo etérico também temos chakras. Os nadis são os canais de comunicação, seriam as veias e artérias entre os chakras que transmitem a energia. O Wagner Borges tem muitas palestras, cursos, etc., sobre chakras. Então, eu recomendo quem quiser entender, aprender sobre as doenças associadas aos chakras, sobre o funcionamento deles, etc., assistir os cursos do Wagner Borges. Ele segue a linha oriental e tem eu diria, um excelente conhecimento a esse respeito. Aqui, uma tabelinha que mostra a relação dos chakras com relação aos orixás da Umbanda. Essa tabelinha eu peguei emprestado do Tony Roberts, da Arcas Ramatiz. Ele elaborou essa tabela a partir dos livros do Norberto Peixoto, né, o Jardim dos Orixás, Voz de Aruanda, Pometria Umbanda, onde descrevia, né, esses relacionamentos, as interligações aqui entre os orixás, os corpos, os chakras e as glândulas. O Tony teve o trabalho de fazer essa compilação e eu tive o trabalho de copiar, tá certo? Então, recomendo também fortemente vocês tirem as palestras do Tony Roberts, da Arcas Ramatiz, onde tem uma série de conhecimentos nesse sentido também de chakras e problemas de saúde que ocorrem. Bom, a minha perspectiva aqui simplista, no coronário, está na nossa cabeça, eu recomendo fortemente que vocês não deixem qualquer pessoa toque ou ponha a mão na sua cabeça. O meu barbeiro é espírita e são pouquíssimas as pessoas que eu permito colocar a mão na minha cabeça. Eu tenho até o costume de usar boné, sou o Zé do boné, e eu falo que é o meu capacete para proteger o meu coronário, porque é o ponto que a gente acessa o divino, tá certo? Então, muito cuidado com a sua cabeça, não exponha ela a contatos imediatos com pessoas ou lugares mais densos, digamos assim, tá certo? O chakra frontal é de onde a gente tem a clarividência, né, o terceiro olho, famoso, chakra laríngeo e a tireoide, um monte de gente tem problema de tireoide. Chakra cardíaco é a sede das emoções e normalmente se fala, né, quem tem baixa autoestima, né, tá com o chakra cardíaco meio devagar, precisa receber uma energização. Um chakra que não é muito falado é o humeral, que ele fica nas costas, embaixo do ombro esquerdo, e é onde é feita normalmente a conexão para a incorporação. Não é tão relevante e importante, mas uma curiosidade, principalmente para quem for médio de incorporação aí, saber. O chakra umbilical, que fica no plexo solar, é por onde normalmente é feita as drenagens energéticas. O chakra esplênico, que é no baço, que normalmente promove a limpeza do sangue, está relacionado a uma série de doenças aí que podem ter. Chakra sexual, muitas pessoas não falam que não tem um chakra sexual, só tem um chakra básico, enfim. É onde ficam as gônadas, né?
ovários, testículos, e o chakra básico, que é a origem, é por onde vem a Kundalini, a energia vital da Terra. Eu sugiro fortemente vocês não brincarem com a Kundalini. É uma energia poderosa e que, bem empregada, é muito útil. Mas se você não está equilibrado, se você não está numa boa vibração, não está numa boa frequência, digamos assim, é recomendado você não ficar brincando com fogo. Tá certo? Que a Kundalini é o fogo serpentino. Bom, agora eu tenho as minhas sugestões aqui zecunianas para vocês com relação aos chakras. Para a proteção do chakra umbilical. Não sei aqui se vocês lembram do Cacete Planeta, mas, enfim, quem lembra do Cacete Planeta vai entender o que eu estou falando aqui. Se você está se sentindo vampirizado, está sem energia vital, e tem preguiça de elevar a sua frequência com todas aquelas técnicas que todo mundo fala, que a gente listou aqui no começo, seus problemas acabaram, né? Acho que muita gente aqui conhece o velho e bom band-aid para colocar no umbigo, para proteger o seu chakra umbilical de ser vampirizado, né? Então, a gente está lançando aqui a nossa proteção Tabajara Zecuriana. Esse aqui é feito de Kevlar e tungstênio, né, para realmente proteger o seu chakra umbilical. Então, gente, eu estou brincando aqui, né? Mas o band-aid acaba funcionando. Por quê? Porque você está colocando o band-aid lá, então você está colocando o seu pensamento. Você está colocando uma forma pensamento de um band-aid lá junto também, e você está direcionando, então, o seu magnetismo, né, a sua vontade, a sua fé, de que aquele band-aid vai te proteger de um vampiro. E isso funciona, né? O seu poder mental funciona. Então, o band-aidzinho lá, né, não é exatamente ele que vai fazer alguma coisa. Mas, se você carrega ele com o seu magnetismo, com o seu poder mental, aí talvez ele seja realmente como se fosse de Kevlar e tungstênio, né, e proteja você de ataques. Tá certo? Outra coisa que eu queria falar aqui é o nosso kit Eram os Deuses Astronautas. Então, não sei aqui quem já leu o livro do Eric von Däniken, que falava, né, sobre os nossos deuses, entre aspas, da antiguidade, de várias civilizações, serem, na realidade, astronautas intergalácticos aí. E o que normalmente as pessoas se atentam por que usar uma coroa de ouro, que é um metal com alta transmissibilidade, condutividade elétrica, no seu coronário? Não é interessante, gente? Essas coincidências, né? E colocar também cristais, né? Pedras preciosas, muito bonitinhas, de cores diferentes, que armazenam energia, né, no seu coronário ali. Então, a minha perspectiva, o meu entendimento, é que isso tudo era usado como uma forma de facilitar a comunicação, né, com outras dimensões e armazenar energia, digamos, nesses processos de relacionamentos com essas entidades que se diziam ser deuses na época, né? Alguns muitos milhares de anos atrás. Então, se vocês observarem, né, os adornos que historicamente são empregados, normalmente esses adornos são colocados por cima ou próximo aos chakras. E normalmente eles têm alguma função que não é só deixar você mais bonito ou atraente. Normalmente eles são transmissores de energia ou capacitores, né? Armazenando essas energias desses outros
lugares ou dimensões. Tá certo? Aqui é minha teoria zeconiana, não existe muito ou que eu visse nada a respeito na internet, mas fica aí o meu pitaco, tá certo? Outra coisa que é meu pitaco, né, e se vocês não concordarem, né, ninguém é obrigado a concordar com nada, mas eu chamei aqui de o kit ligação direta. Então, se você quer um vínculo energético mais denso com o seu encosto, para facilitar a drenagem, né, o seu vampirismo e o seu controle mais rápido e intenso, então, tem essas técnicas aqui que têm sido empregadas por um monte de gente, onde você coloca um pedaço de metal, normalmente ferro, né, pode ser até inox, mas normalmente ferro, e que é um excelente condutor aí, não é um excelente condutor de eletricidade, mas é um excelente condutor de magnetismo. Então, é muito bom para você criar vínculos magnéticos. E se você está numa ótima vibração, vibrando amor, paz, sabedoria, compaixão, excelente. Todos os trechos que você quiser para se conectar com você. Agora, se você quer colocar, principalmente nos seus chakras inferiores, no umbilical, sexual e básico, partes metálicas para fazer vínculos energéticos, magnéticos, com entidades mais densas, boa sorte. Vocês acho que vão sofrer consequências do seu livre-arbítrio. Tá certo? Aí, mais uma vez, isso é uma teoria zecuniana minha aqui. Vocês podem não concordar, pode ser que eu esteja errado, mas, pela minha experiência prática, digamos, de tratamentos obsessivos, eu, pessoalmente, não recomendo colocar esses apetrechos no seu corpo. Certo? Vamos lá. Tela búdica. Então, tela etérica, ou popularmente chamada tela búdica, serve como um filtro entre o corpo etérico e o corpo astral. É uma película energética que protege dos ataques que vêm da dimensão física ou da dimensão astral de um lado para outro. Tá? Existe um vídeo no YouTube, que está listado aqui embaixo, relatado sobre um livro de Ramatiz, onde ele fala a origem da tela búdica, como e por que ela foi criada, e basicamente isso para restringir os ataques de entidades astrais densas contra os corpos físicos e etéricos das pessoas. Tá? Então, ela restringe a mediunidade, restringe essa comunicação para a proteção dos corpos astrais, principalmente se estamos vivendo num mundo denso, onde existem muitas entidades densas, vampiras que estão buscando energia. Essa tela búdica pode e é danificada normalmente por nós próprios. Quando nós estamos numa vibração baixa, numa frequência baixa, irradiando raiva, ódio, inveja, etc., etc., vai furando, né, a nossa tela búdica e facilitando, então, com que outros seres possam acessar a gente. Essa tela búdica ela é difícil de ser restaurada, mas ela pode ser restaurada por mentores, entidades que têm um conhecimento e energia para isso, mas não adianta muito eles reporem a nossa tela búdica, restaurarem ela, se a gente em seguida volta a emanar ódio, raiva,
etc, etc, outra vez, e furar uma íntima que promove a elevação das nossas vibrações e das nossas. Então, nosso mestre, irmão maior, falava: tua fé te curou, vá e não peque mais. Então, a fé te curou, teu magnetismo, frequências restauram seus corpos e restauram sua tela búdica, e vai, não peque mais, vai, não baixe sua frequência mais novamente, que é para não voltar tudo de novo. Tá certo? Vamos em frente. Desdobramento. Então, o meu entendimento e de mais algumas outras pessoas que eu já vi em livros e em apresentações é de que na apometria, assim como uma reunião mediúnica, os corpos, o duplo etérico e o corpo astral são deslocados pelos mentores alguns centímetros, e aí então é mais fácil mentores ou de entidades, né, em outras dimensões, colocada, né, e aí fica fácil. Existe algum material a esse respeito, mas em livros, o próprio Saulo já falou alguma coisa nesse sentido também, e é isso. Bom, gente, por hoje é só. Esse é o final da nossa primeira parte da nossa introdução. Estaremos gravando mais vídeos em seguida e espero que vocês deixem aqui o seu feedback, o que vocês acharam, se gostaram, se não gostaram, o que pode ser melhorado. Agradeço de coração todas as sugestões, comentários, e até uma próxima. E fiquemos todos com a luz.